pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, a dupla de dois para mostrar um vidinho, né? Falando da porção final dos néfrons. Eu e a professora Raquel, a gente já deu uma aulinha antes, né? Sobre a reabsorção de solutos e água na porção inicial. E agora nós vamos finalizar, né? Essa parte de reabsorção de transporte, né, no néfron, certo, professora? Isso mesmo. Bora lá. Roda a vinheta. Então, pessoal, bora lá para o tema de hoje. Aqui essa imagem, né? Na aula passada a gente já comentou sobre as outras porções do néfron, tudo o que acontecia, né? E como a professora Mari já comentou com vocês, nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa reabsorção, que a gente chama de reabsorção adaptativa, nessa porção final do néfron, que é o ducto coletor. Por que adaptativa? Porque ela depende da ação de alguns hormônios. E é isso que a gente vai comentar na aula de hoje. Lembrando que se você ficou com dúvidas ainda na parte proximal do néfron, tem um vidinho gravado que eu vou deixar aqui, caso vocês queiram acessar. Pensando, né, nessa reabsorção adaptativa, ou seja, reabsorção que depende, né, de alguns hormônios, dentre esses hormônios que a gente vai comentar na aula de hoje, a gente tem um super importante que é o ADH, ou seja, hormônio antidiurético, né, também chamado de vasopressina. Esse hormônio ele é secretado em algumas condições, por exemplo, quando a gente tem diminuição de pressão arterial e também aumento da osmolaridade do plasma, né, da osmolaridade do nosso sangue. Quando a gente tem essas situações, a gente tem a ativação de alguns receptores, né? Então, quando diminui a pressão arterial, a gente tem ativação de barorreceptores, e quando a gente aumenta a osmolaridade do nosso plasma, a gente ativa osmorreceptores hipotalâmicos. Se a gente for pensar, comparar, né, diminuição da pressão arterial com aumento de osmolaridade, pensando, né, qual que induz uma maior secreção de ADH, disparado é o aumento de osmolaridade, tá bom? Então, quando aumenta a osmolaridade do plasma, ativa esses osmorreceptores hipotalâmicos e a gente tem a secreção desse hormônio vasopressina, certo? E o que que essa vasopressina vai fazer, certo, professor? E o que que essa vasopressina, então, qual que é o papel desse ADH, né, hormônio antidiurético? Pensando, então, que a vasopressina, ela foi secretada, quando lá ela vai alcançar, lógico, né, a circulação, ela vai chegar lá no ducto coletor, e como que ela vai fazer lá no ducto coletor essa função, né, antidiurética? Ela vai fazer o quê? Vai fazer com que as vesículas contendo aquaporina 2 se insiram na membrana apical. Fazendo o que, então? Essas aquaporina 2 são proteínas que se inserem na membrana plasmática e permitem, então, que essa água que está ali no lúmen do ducto coletor consigam acessar o interior dessa célula do ducto coletor e assim essa água vai seguir em direção à corrente sanguínea. E assim, então, esse hormônio consegue retirar a água dali do ducto coletor e levar essa água em direção à corrente sanguínea, e com isso a gente diminui a quantidade de água excretada na urina, certo? Sacou. Então, beleza, pessoal. Ó, a gente tem aqui essas duas imagens. A imagem da esquerda, a gente pode ver, então, quando a gente tem, né, a presença do ADH, a gente já viu que o ADH faz o quê? Faz reabsorção de água, né, ali do filtrado, então essa água vai ser reabsorvida em direção, né, ao plasma, e é claro, quando a gente tem a reabsorção de água, a nossa urina vai ficar mais concentrada, ela vai ficar com menos água, vai ficar com mais soluto, vai ficar mais concentrada, então vai aumentar a osmolaridade dessa urina, por isso que essa imagem até mostra essa urina um pouco mais alaranjada, mais concentrada. E do lado direito a gente vê o oposto, né? Quando a gente não tem essa reabsorção de água do filtrado ali do ducto coletor em direção ao plasma, a água fica mais diluída, a urina fica mais diluída, fica com uma osmolaridade menor.
Então tá, pessoal, aqui a gente tem essas duas imagens, né, só para exemplificar melhor, né, na presença e na ausência, né, do ADH, o que que acontece. Então aqui à esquerda a gente pode ver essa imagem, né, na presença de ADH, como a gente já viu que o ADH, ele faz reabsorção de água, né, então a água que está ali passando no ducto coletor, ali no filtrado, ela é reabsorvida em direção, né, ao plasma. É claro que a nossa urina, essa urina, vai ficar com menos água e automaticamente vai ficar com uma osmolaridade, uma concentração maior. Então, por isso que essa imagem da esquerda mostra essa urina mais concentrada, mais amarela, mais alaranjada, né? Por outro lado, a imagem da direita, a gente vê que essa imagem aqui, né, da urina, a urina está mais diluída, está menos alaranjada, né, está tendendo mais para o mais claro. Por quê? Porque não tem tanta reabsorção de água desse filtrado que está passando ali no ducto coletor em direção ao plasma. Então, por isso que na presença de ADH, a urina, né, fica mais concentrada, mais alaranjada, fica com uma osmolaridade maior, e na ausência de ADH, essa urina não tem tanta essa concentração, essa osmolaridade tão grande assim, tá? Esse gráfico aqui de baixo da direita mostra justamente essa relação. Quanto maior a osmolaridade do plasma, mais vasopressina, mais ADH a gente vai secretar. Por quê? Porque a gente precisa reabsorver água de algum lugar, porque o nosso plasma está muito concentrado, a osmolaridade do plasma está muito alta. Então, a gente vai reabsorver essa água ali nesse ducto coletor. Então, esse gráfico mostra exatamente isso, né? A relação entre aumento de osmolaridade plasmática, a gente precisa reverter, né, esse aumento de osmolaridade plasmática, a gente precisa dar um jeito de diminuir isso, e a gente faz como? Reabsorvendo água. Como? Secretando ADH para o ADH fazer, então, essa reabsorção de água lá no ducto coletor. Certo? E agora nós vamos para um outro hormônio muito importante que ajuda nessa reabsorção de água em situações principalmente da osmolaridade do plasma alto e a concentração de potássio aumentada no sangue. Lembrando que concentração de potássio ela tem que ser maior no meio intracelular do que no meio extracelular. Se você ficou com dúvida nessa parte, tem um vídeo onde eu falo essa parte de concentrações de íons, né, dentro e fora da célula. Mas o que que acontece? Quando a concentração do potássio ela está alta no sangue, né, principalmente em situações de hipovolemia, de desidratação, tem um hormônio que é estimulado, que chama aldosterona. A aldosterona ela é um hormônio secretado lá pela suprarrenal, uma glândula lá na região superior do rim. E a aldosterona ela vai agir lá principalmente nas células P, lá na região distal do néfron, tá? O que que acontece? A aldosterona, ela faz com que haja uma produção de novas bombas de sódio e potássio, né? E novos canais, principalmente canais de potássio e de sódio. O que que vai acontecer? Aquelas bombas de sódio e potássio vão reabsorver mais potássio do sangue para dentro da célula e secretar mais sódio da célula para o sangue. E aí você pode perguntar o seguinte: mas vai ficar sempre com essa elevação de potássio dentro da célula? Não. Esse potássio que está mais aumentado dentro da célula, ele vai ser escoado para o filtrado através daqueles canais que foram criados, né, pelo estímulo da aldosterona. Então, eu posso dizer que a aldosterona ela é um hormônio que faz uma maior secreção de potássio para o filtrado e uma maior reabsorção de sódio do filtrado para o sangue. Com essa reabsorção aumentada de sódio do filtrado para o sangue, tem uma colega que vem junto. Quem que é?
água. Então, é por isso que a aldosterona ela consegue a reabsorção maior de água através de todo esse mecanismo que a gente falou agora. Feito? Acho que agora é a hora de dar tchau, então, né? É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Eu Aqui dou da última tchau e vez. você faz o... Certo, pessoal? A gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido um pouquinho melhor, né, como que acontece toda essa reabsorção e secreção nas aulas anteriores também, na aula de hoje, né, tudo que acontece, né, nas várias porções do néfron. E era isso. Professora Mari? Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, marque os amigos e assina, liga o sininho para quando tiver vídeo novo você ficar sabendo. Beleza, pessoal? Até a próxima! Tchau, tchau.